Você já buscou a cura dentro de você? Espero que você entenda essa pergunta. Se não entender, até comenta com a gente aqui. Se sim, se você já teve essa curiosidade, hashtag sim. Se você não entende esse assunto, hashtag não. Isso mesmo. Olha, o quanto o seu lado emocional influencia, por exemplo, no seu rendimento no trabalho, nas suas relações, né, com a família, com os amigos, na saúde, também no amor. Então, o Lucas sabe que ter o autocontrole é saber como lidar com os sentimentos, né? E como isso nos ajuda e realmente acaba dando mais harmonia em todas as áreas da nossa vida. É o que fala sobre a medicina energética, como isso ajuda de fato. Pois é, então você pode até entender melhor com a gente. A gente sabe que quando a gente fala de energia energética aqui no programa, surgem muitas dúvidas, as pessoas ligam às vezes com religião, não entendem direito. Então a gente tem uma referência nacional em medicina energética, porque é a primeira médica licenciada que realmente pode falar disso no nosso país, porque ela buscou conhecimento direto da fonte, de quem criou e descobriu e trouxe, na verdade, tudo para o papel e para as práticas, a medicina energética, que é a doutora Aline Lago. Que bom ter você aqui, doutora. Obrigada, gente. Obrigada. E aí você pode participar com a gente, lembre-se de que pode fazer uma pergunta e coloque hashtag Falando Nisso, porque a gente faz o sorteio no último bloco do Falando Nisso de um par de convites para o cinema, que a gente sempre deixa aqui, olha, para mostrar para vocês, tá bom? É um presente nosso, de coração, para você que participa do nosso programa. Combinado? Vamos lá então, doutora, como que a medicina energética vê a relação entre a mente, foi o que a gente falou no início do programa, mente, emoções e, consequentemente, doenças físicas. Vamos entender isso. Bom, gente, primeiro a gente tem que entender que nós somos um só, tá? Há uns 100 e poucos anos atrás, a medicina hoje tradicional dividiu a gente em pedacinhos, tá? Não vou entrar no mérito do porquê, mas a gente foi dividido. Mas, na verdade, não existe uma separação entre o que a gente vibra, o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz. É tudo a mesma coisa. Partindo desse pressuposto, a segunda coisa da medicina energética é que tudo é energia. Então, se tudo é energia, nós aqui, corpo físico, né, que a gente consegue pegar, palpar, tal, é 1% do que a gente é. Não adianta assim você falar, eu não acredito nisso. Então você também não vai poder acreditar, por exemplo, em onda de Wi-Fi, porque você não vê, ela existe e você usa, certo? Então tá bom. Então nós também emitimos energia, tá? E a gente tem um campo que já é medido por vários aparelhos, tem um campo aqui fora que circunda a gente, que tem mais ou menos 12 pés de distância. E esse campo é onde tudo começa. Então, respondendo a pergunta da Águida, onde começam as nossas doenças físicas? Primeiro, elas começam no campo, onde a gente pensa, o nosso pensamento tem poder. Então, o pensamento primeiro fica no campo, aí ele vai chegando no corpo físico até que ele vire, por exemplo, uma doença no coração. Começa, então, na mente, no sentimento e pode ir para o corpo. E muitas vezes a gente pensa que é o contrário. A gente fica dodói, aí fica triste porque está dodói. Só que essa tristeza causou isso. Olha que interessante. Isso é a medicina energética que a gente está trazendo para vocês. Pensando, então, que tudo está ligado uma coisa na outra, né? Corpo, mente. E também a palavra alinhar é muito importante na medicina energética, porque a gente precisa alinhar, então, os nossos sentimentos, a nossa energia para manter tudo certinho. Quais são os fatores ou os hábitos que a gente acaba tendo no dia a dia que deixam, então, esse corpo e mente desalinhados? Primeiro de todos, gente, são pensamentos negativos. 75% dos nossos pensamentos são negativos, isso já foi pesquisado, tá? E parte disso é verdade, porque o ser humano ele precisa sobreviver. Até aí a gente tem que ter um pouco de pensamento negativo, certo? Mas muitos pensamentos negativos, o que vai acontecer? Pensamento também é energia. A maioria das pessoas já deve ter visto, por exemplo, pessoas que pensam e aquele braço mecânico mexe, não é? Que a pessoa mexe o braço pelo pensamento. Vocês já viram isso em vários lugares. Então, se o pensamento mexe o braço, o que o pensamento não faz? Faz muita coisa, certo? Então, se a gente começar a tentar, e tentar no sentido de conseguir,
mudar os nossos pensamentos de negativos para positivos, em vez de olhar pelo lado do copo vazio, olhar pelo lado do copo cheio, a gente já começa a mudar, a harmonizar essa energia que nos circunda e que nós somos. Olha, a gente vai continuar falando sobre medicina energética com a doutora Aline Lago daqui a pouquinho, no próximo bloco, mas você também pode participar deixando sua pergunta. Você se sente um pouco carregado, desalinhado, né, energeticamente? Pode deixar aí a sua opinião, 997-16-7989, deixar sua pergunta ou dúvida. Coloque a hashtag falando nisso, tá? Que a gente vai sortear então um par de convites para o Cinemark no último bloco. E a gente aproveita para mostrar também o Instagram da doutora Aline Lago, porque tem bastante conteúdo relacionado a isso, tá? Então tá aqui, ó, dra.alinelago. Inclusive, a doutora, a gente pode comentar nos próximos blocos, vai dar um curso falando exatamente sobre como você pode realinhar a sua energia, né? Os códigos energéticos. Já está marcado esse curso para o dia 23 do mês de agosto e no próximo bloco, então, a gente fala mais sobre isso. A maioria dizendo que sim, mas também o número de nãos é bem grande, 42%, né? Então, por isso que a gente está conhecendo mais sobre o assunto de hoje. Pois é, você pode mandar também sua perguntinha, compartilhando a sua experiência, como você fez isso, com o hashtag falando nisso, tem um par de convites do Cinemark para você que mandar a perguntinha e participar com a gente, tá bom? O WhatsApp está aqui na tela, bora participar. Quem responde as nossas perguntas, quem ensina a gente essa medicina energética, que é nova no nosso país, é ela que está habilitada, a única no país habilitada para fazer isso, a doutora Aline Lago. Que bom ter você aqui, doutora. E tem uma perguntinha que a gente gravou no Açaí Colinas para você. Vamos lá. Agora, minha conversa é com a Miriam e a gente estava batendo um papo sobre as questões emocionais e as doenças físicas. Você já se preocupou a ponto de exacerbar no corpo, Miriam? Ah, já. Já a preocupação era tanta que eu dormia, eu acho que eu contraí o corpo, alguma coisa, e no outro dia de manhã não levantava nem o braço, não conseguia prender o cabelo, de tanto que doía meus braços. É emocional, totalmente emocional. E toda vez que acontece, é alguma coisa assim que me abala emocionalmente, travada. Então vamos tentar entender se é possível a gente detectar esses desequilíbrios energéticos antes que eles se manifestem em doenças físicas. Uau, super legal, hein? Gostei. Sim, a gente consegue detectar essas alterações emocionais antes que elas se tornem problemas físicos. Na verdade, o corpo ele fala com a gente o tempo todo. Mas a gente está tão no automático, né, vivendo a vida desse jeito corrido, confuso, rede social, com filho, e que a gente vai deixando para lá, né, as coisas. No tratamento de medicina energética, quando eu ensino no curso, a pessoa pode detectar isso sozinha, e ela aprende a fazer isso durante o curso, e ela limpa essa emoção antes que ela vire um problema físico, tá? Isso é ensinado no curso. Ou com o tratamento presencial comigo na maca, a gente também faz a mesma coisa no que a gente chama, que se chama balanceamento, tá? Então, sim, dá para limpar do campo emocional antes que se torne uma doença física. Doutora, esse curso que a doutora está comentando, vamos reforçar? Já tem data marcada para vocês, se não me engano é dia 26 de agosto, não é isso? 23. 23 de agosto, perfeito. Explica para a gente quem pode participar, o que vai ser ministrado lá. Todo mundo pode participar. Quem participou de mais novo foi meu filho, de 14 anos na época, né? Então não tem profissão, não tem idade. A gente só pede que seja um pouco mais adolescente, né? Por causa de alguns assuntos, mas dos 14 em diante, todo mundo, de qualquer profissão. O objetivo é não só se autocurar, mas se autoconhecer, entender como realmente as nossas doenças funcionam, por que às vezes a gente se sente travado, sabe? Que você fala, eu tento, não consigo, né? Alguma coisa, alguns negócios que não vão para frente, tudo isso é um entrelaçamento das energias que não deixam as coisas fluírem. E na hora que você começa a realmente aprender ou a se autobalancear ou ser balanceado por mim, tudo flui, porque como eu sempre digo, o que não está fluindo na sua vida não está fluindo na sua energia. Então deve ter algum curto-circuito que a gente começa aí a tratar com essas técnicas que vieram lá dos Estados Unidos.
Doutora, então vai ser no dia 23 agora de agosto e é um dia inteiro de imersão mesmo para que as pessoas possam ter esse conhecimento, né? Sim, eu fiz esse módulo de um dia só, porque eu entendo que todo mundo tem várias coisas para fazer, né? Então, é das 9 da manhã, mais ou menos 7h30, 8 horas da noite. Tem, obviamente, espaço para almoçar aqui mesmo em São José dos Campos, no mesmo prédio da Band, aqui no mesmo local, para que a pessoa consiga parar o carro. Quem quiser dormir aqui e for de fora, dá para dormir porque tem hotel. E o objetivo é que vocês saiam daqui com tudo que eu puder entregar e muito mais, né? Porque eu sou desse jeito, assim, de querer realmente trazer tudo de mais moderno que está sendo descoberto na física quântica, na ciência, na medicina, junto com os conhecimentos que eu tenho que entregar do curso. Perfeito. Olha só, no @dra.alinelago, que é o Instagram da doutora, além de seguir a doutora para você entender melhor a medicina energética, tem um link aqui, ó, vocês estão vendo de azulzinho, roxinho? Se você clicar aqui, vai abrir tudo o que você precisa saber, inclusive sobre esse curso do dia 23 de agosto, que vai ser aqui em São José dos Campos. Então você pode clicar aqui, você pode fazer sua inscrição, entender como que você participa, tá bom? @dra.alinelago. Mandou mensagem no nosso WhatsApp, você também vai receber uma mensagem resposta com o contato da doutora para conversar com ela direto, tá bom? Claro que vai ser muito bem-vinda aí a sua participação com a gente. A maioria dizendo que não, aumentou um pouco, bastante, né, a probabilidade, acabou invertendo, 55,6% dizendo que não, e a gente pode fazer isso de uma forma muito simples, né? Pois é, né, gente? Muita gente busca no remédio logo a cura, e a cura pode sim estar dentro da gente. Quem afirma isso é a medicina energética. A doutora Aline Lago, ela é especialista nisso, ela realmente tem a formação correta para aplicar a medicina energética no nosso dia a dia. Mande perguntinhas para ela, comentários também sobre o assunto de hoje. Com o hashtag Falando Nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Nesse bloco a gente já entra com a sua participação, mas antes tem perguntinha direto do açaí para a doutora. Encontrei a Nilza, que a gente estava num bate-papo falando sobre medicina e energética, e ela me contou que já fez reiki. Em qual situação, Nilza? Em cirurgia, antes da cirurgia. E como foi? Você se sentiu bem? Qual foi o pós com relação ao reiki? Foi muito bom, porque depois não sangrou mais. Foi muito bom. E me acalmou também durante a cirurgia. Olha, que legal. Vamos entender, então, como terapias como o reiki, a acupuntura, podem ajudar no reequilíbrio do nosso corpo. Super legal ela ter falado sobre o reiki, gente, porque semana passada o Brasil decidiu oficializar essas terapias, tá? Então, reiki, acupuntura, bioenergética, que é o que eu faço, aquelas coisas com ventosa, né, que também faz essa parte de energia. Já faz parte, por exemplo, do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, mas era meio assim, não era muito oficial. E agora eles realmente fizeram isso ser oficial, tá? O reiki é um tipo de medicina energética, é uma outra técnica, tá? E a diferença da medicina energética que eu aplico é que a medicina energética que eu aplico, ela me reequilibra na hora que eu equilibro a pessoa, mas os nossos campos eletromagnéticos, eles não se interconectam. Então, o que é da pessoa fica com a pessoa e o que é meu fica comigo. Ao contrário do reiki, por causa da polaridade. Gente, é tudo física quântica, é física, tá? Então, positivo com negativo. Na hora que a gente aprende a fazer isso com a técnica correta, você não deixa que a outra pessoa entre em você e vice-versa, tá? Então, existe uma sensibilidade, uma responsabilidade energética no sentido de se proteger e proteger o outro, entendeu? Excelente. Mas as duas ajudam muito. Porque vai saber, né, gente? Às vezes a energia está tão pesada da outra pessoa que a gente vai junto também, né? Olha só que carinho gostoso que a gente recebeu pelo WhatsApp. Agora a gente começa a responder suas perguntinhas e mensagens também. A Miriam, obrigada, viu, Miriam? Estava passeando por Campos e tirou uma foto comigo ali. Adorei, viu, Miriam? Um beijo para você. Amei a fotinho também. Gente, não é o Lucas, tá bom? É um boneco do Lucas. Todos fake. nós estamos lá. Sim. A hora que eu olhei assim, rapidamente, eu falei assim, Parece, nossa, amigo, é você? Você não tá com frio só com essa blusinha? Falou, não, amiga, aquela foto que a gente tirou faz parte do cenário. Muito lindo, né? Mais participações, na verdade é um vídeo, 101 anos da Maria Santana, espectadora do Falando Nisso, que a gente mostrou inclusive na semana passada.
uma das netas dela, né, esteve aqui e olha só a galera que compareceu no aniversário da dona Maria Santana, nossa telespectadora Vamos ouvir, que mais delícia, eu vou experiente. colocar o áudio, vamos ler. Estamos aqui reunidos comemorando os 101 anos da Voz Santana. Obrigado! Aê! Amamos! Obrigado pelo vídeo e pela recordação dessa família tão bonita. A gente ficou muito feliz. A Beth comentou aqui, obrigado! Ursinho Lucas, está lindo. Ai, que gracinha. Pode me abraçar, Beth. Um beijo. Renato, também de Taubaté, está participando com a gente, perguntando assim, Lucas, tá nevando aí? Tô com calor, meu amigo, você nem imagina. Aí ele respondeu o hashtag não, busco me entender com relação à nossa pergunta da enquete. Doutora, a medicina energética pode auxiliar a medicina convencional? Quais seriam os benefícios? Sim, Renato, na verdade auxilia muito, tá? Ela auxilia na recuperação de pós-operatório, ela auxilia no pré-operatório de alguma cirurgia que você for fazer, como a moça acabou de falar, que ela ficou mais calma para poder operar. Ela diminui o tempo de uso dos remédios, né? Porque você acaba diminuindo a quantidade de tratamento necessário, porque você mesmo está se autocurando enquanto você está tomando remédio. Ela melhora o sono, ela diminui a ansiedade, ela melhora a força física, o Lucas está aqui para provar, né? Que ele faz os exercícios que a gente aprendeu. Todos os dias. E ela melhora várias outras formas da vida nossa. Na verdade, como eu disse no começo do programa, como a gente é uma pessoa só, quando a gente mexe na energia e a gente é pura energia, a gente está mexendo em tudo. Então, vai acabar melhorando todas as áreas da sua vida. Olha, quando eu faço, faz toda a diferença. E você pode entender melhor também esses exercícios através do Instagram da doutora. Bora seguir dra.alinelago. Vai ter um curso aqui, os códigos energéticos, dia 23 de agosto, que você pode participar, tá bom? Vamos voltar a conversar sobre nossa energia e como a gente pode cuidar do nosso corpo todo também, com a doutora Aline Lago. Ela é especialista em medicina energética e responde agora as perguntinhas que vocês estão enviando com o hashtag Falando Nisso para concorrer a um prêmio. Tem sorteio no final desse bloco já, um par de convites para o Cinemark, tá bom? A primeira perguntinha desse bloco para a doutora responder é a seguinte na tela, por favor. Denise, boa tarde, minha querida. Doutora Aline, sinto energia ruim de algumas pessoas e prefiro me manter afastada. Sinto até arrepios. Será normal? A gente consegue sentir a baixa frequência das pessoas? Sim, claro. A gente é um receptor, né, de energia e um transmissor de energia. Então, confie no que você está sentindo. Como eu disse, o corpo fala o tempo todo. Tem gente que é mais sensível e quando você fala, eu sou mais sensível, você é mais sensível porque você está mais dentro do corpo. Você presta mais atenção nas sensações do corpo. Por isso que você é mais sensível. Tem gente que vive mais na mente e aí não presta muita atenção no que está acontecendo. E esses arrepios que a gente sente, na verdade, é uma instabilidade do campo eletromagnético que você sente ao se aproximar de um lugar, né? Falar, esse lugar tem energia pesada, não é assim? Ou de algumas pessoas, você percebe por quê? Porque existe uma diferença de frequência energética entre os lugares ou as pessoas. E você, por ter células no corpo que sentem o ambiente como se fossem radares, a informação chega antes de você perceber o que está acontecendo, entendeu? Vamos a mais participações aqui no Falando Nisso. Na verdade, é um comentário muito carinhoso de uma telespectadora, a Adriana. Ela fala que está de férias com o privilégio de assistir a gente, amigo. Que Um graça. beijo, viu, Adriana? Que privilégio é o nosso, tá bom? Um beijo. Boa tarde, Vanessa. Apareci com um quadro de labirintite mês passado por conta de estresse. Tá bem difícil conviver. A gente controlando o estresse através da medicina energética vai evitar problemas de saúde, né? E controla. Sim, eu tive uma paciente, até minha amiga, que tinha labirintite há muitos anos. E depois de alguns balanceamentos, ela também aprendeu a se autobalancear sozinha, sarou. Ah, que legal. Nossa, bacana. Uma pergunta muito interessante. Quem mandou pra gente foi o Marcos, de Jacareí. Qual a relação entre a medicina energética e a medicina chinesa? A medicina energética pressupõe a existência do espírito? Com certeza, tá? A primeira pergunta, qual a relação entre a medicina energética e a medicina chinesa? Medicina chinesa é um tipo de medicina energética, tá? Então, como eu disse, a acupuntura é o guarda-chuva. Medicina energética, entendam que tudo é energia, tá? O que eu
faço e o que eu ensino é uma técnica chamada sincronização bioenergética. Assim como tem acupuntura, como tem reiki, como tem vários, jorei, tem várias outras medicinas energéticas. Essa é a primeira pergunta, certo? A segunda pergunta, Do espírito. se tem a ver com o espírito, tem tudo a ver, porque o espírito também é energia, certo? Então, a gente, dentro da ciência, eu acredito muito em Deus, sou muito conectada, tá? Não existe separação, né? Se Deus foi lá e criou nós todos, ele também é uma fonte de energia, então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Elas nunca estiveram separadas, na verdade. A gente chama de energia, outros de espírito, a parte imaterial, né, doutora? Mas é sobre isso que a doutora está falando. São só viu, nomes, São gente. nomes É diferentes. igual eu chamar a Aline, eu podia ter chamado Mariela. Mas entendeu? seria a mesma Mas é a pessoa. mesma pessoa. Perfeito. Olha que interessante que a Kátia mandou pra gente. Um beijo, Kátia, de Taubaté. Ela disse que nunca buscou essa cura, né? Nunca dentro dela. Mas ela tem interesse no assunto. Então ela está agradecendo a gente. Obrigado você por abordar esse tema. Obrigado, viu, querida? Sou uma pessoa ansiosa, também sou. De que forma posso começar a cuidar da minha energia para melhorar essa ansiedade? Primeira coisa, aliás, tenho várias dicas, mas a primeira de todas, você tem que parar de falar que tem ansiedade. Porque enquanto você falar que você tem ansiedade, você vai continuar tendo ansiedade. Então você vai falar assim, eu estou com um desafio emocional, é melhor, porque na hora que você põe um nome, esse nome é uma energia, certo? Você está falando, eu tenho ansiedade. Essa energia, essa fala, esse pensamento, ele fica aqui no seu campo. E aí, quanto mais você fala disso, mais você vai ver isso na sua frente. Porque a gente cria a nossa realidade o tempo todo. Então essa é a primeira dica, parar de falar que tem ansiedade. Ah, é difícil, tudo bem, mas vai ter que acontecer, tá? Segunda coisa, prestar atenção nos seus pensamentos. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. E a vida está acontecendo aqui e agora, certo? Então, baixa algum aplicativo de meditação, de respiração, do Spotify, alguma coisa assim, ou vem no curso que eu ensino. Então, É um assunto interessantíssimo. O nosso tempo está acabando, mas a gente deixa aqui para você o caminho para você participar do curso da doutora Aline Lago. Na tela, por favor, aqui o Instagram. E aqui ó, você clica nessa parte azulzinha e vai direto já para as informações que você pode ter. O curso está marcado para o dia 23 de agosto, tá bom? Pode entrar em contato pelo Instagram que a doutora vai conversar com você também. Vamos para o nosso sorteio de hoje. Você que participou, muitas perguntinhas entraram. Obrigado, viu? Por mandar mensagem e trazer aqui para a gente também sua participação. Terê! Parabéns! Ganhou um par de convites para o Cinemark. A produção entra em contato com você. Doutora, a gente agradece muito, viu, a sua Obrigada. presença aqui. Até mais. obrigada. Você Tá. de casa também, obrigado, viu, gente, por tantas perguntinhas e participações. A gente se sente muito honrado. Amanhã a gente traz um alerta para você não cair em golpes e também para você não cair em fraudes financeiras, tá bom? Junto com o Sicredi. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês. Tchau, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã.